Nossos rins são verdadeiros heróis silenciosos, trabalhando sem parar para filtrar nosso sangue. Mas o que acontece quando eles são alvo do câncer? Vamos juntos desmistificar o câncer de rim. O principal inimigo atende pelo nome de carcinoma de células renais, ou CCR. Ele representa cerca de 90% de todos os tumores renais e tem sua origem nos pequenos túbulos responsáveis pela filtragem do sangue. Dentro do universo do CCR, o subtipo mais comum é o de células claras, correspondendo a aproximadamente 70% dos diagnósticos. No entanto, um detalhe no laudo merece atenção máxima: a menção a características sarcomatoides. Esse termo é um sinal de alerta, indicando um tumor mais agressivo, de crescimento rápido e com um risco significativamente maior de se espalhar para outras partes do corpo. A temida metástase. A grande peculiaridade do câncer de rim é sua natureza sorrateira. A maioria das pessoas descobre a doença completamente por acaso. Como os rins estão localizados bem no fundo do abdômen, numa região chamada retroperitônio, o tumor pode crescer consideravelmente sem causar dor ou qualquer sintoma inicial. Por isso, o diagnóstico frequentemente ocorre durante um exame de imagem, como uma tomografia computadorizada ou um ultrassom, solicitado por um motivo totalmente diferente: uma dor abdominal, uma suspeita de pedra na vesícula, um check-up. Esse achado inesperado é o que os médicos chamam de incidentaloma. Quando os sintomas finalmente aparecem, eles podem incluir sangue na urina hematúria, uma dor persistente na região lombar ou alterações em exames de sangue, como um nível inexplicavelmente elevado de cálcio. Aqui encontramos um paradoxo curioso em relação a outros tipos de câncer. A biópsia raramente é a primeira opção. Em tumores localizados no rim, a imagem obtida na tomografia com contraste é tão nítida e característica que, na maioria das vezes, a suspeita de malignidade é altíssima. Por essa razão, a conduta padrão é partir diretamente para a cirurgia. O procedimento cirúrgico, nesse contexto, cumpre um papel duplo. Ele serve tanto para confirmar o diagnóstico, através da análise da peça retirada, quanto para oferecer o tratamento definitivo ao remover o tumor. A biópsia percutânea fica reservada para situações específicas, como antes de procedimentos de falação que não envolvem cirurgia ou para confirmar o tipo de célula em casos de metástases, orientando a escolha da terapia sistêmica. Quando falamos de tratamento, a palavra-chave é personalização, especialmente na fase inicial da doença. Para tumores muito pequenos, geralmente menores que 2 centímetros, encontrados em pacientes idosos ou com a saúde mais frágil, a vigilância ativa pode ser a melhor estratégia. Isso significa que, em vez de uma intervenção imediata, o tumor é monitorado de perto com exames de imagem periódicos. Outra opção minimamente invasiva é a ablação, que consiste em destruir o tumor sem grandes cortes, seja congelando ou aquecendo. Contudo, o padrão ouro para o tratamento curativo continua sendo a cirurgia. A meta é sempre realizar a nefrectomia parcial, um procedimento no qual o cirurgião remove apenas o nódulo tumoral e uma pequena margem de segurança, preservando o máximo possível do rim saudável e, consequentemente, sua função vital. E quando a doença já se espalhou, ou seja, está em estágio avançado, aqui o cenário muda drasticamente. Esqueça a quimioterapia tradicional. Ela simplesmente não funciona bem contra o câncer de rim, pois as células renais possuem mecanismos naturais que a expulsam. A verdadeira revolução no tratamento da doença avançada veio com 2 estratégias poderosas. A primeira é a imunoterapia, que destrava o próprio sistema imunológico do paciente, ensinando-o a reconhecer e atacar as células cancerígenas. A segunda é a terapia-alvo, que utiliza medicamentos para bloquear vias específicas que o tumor usa para crescer, principalmente a formação de novos vasos sanguíneos que o alimentam. Finalmente, não podemos ignorar o fator genético. Embora a maioria dos casos seja esporádica, cerca de 5 a 8% dos cânceres de rim são hereditários, associados a síndromes genéticas como a de von Hippel-Lindau. Nesses pacientes, que muitas vezes desenvolvem múltiplos tumores ao longo da vida, a estratégia de tratamento foca ainda mais intensamente na preservação renal, planejando múltiplas cirurgias parciais para garantir que eles mantenham a função dos rins pelo maior tempo possível. Seja um caso genético ou um achado acidental, o segredo para o sucesso está na personalização. A pergunta-chave para seu médico é: qual tratamento oferece o melhor equilíbrio entre combater a biologia específica do meu tumor e preservar a minha qualidade de vida?